Fala pessoal, Bruno aqui, vídeo de dicas e palpites para essa sexta-feira, dia 24/11, finalmente com o fim da data FIFA, temos aí a volta dos campeonatos europeus, então nessa sexta-feira a gente vai ter aí jogos lá no campeonato alemão, na primeira divisão, na segunda divisão, e a gente vai ter o primeiro jogo da rodada do Brasileirão Série A também. E a primeira coisa, a Betano é o nosso site parceiro aqui do canal. Se você não tem conta, eu vou deixar um link aí na descrição. Pega o link, abre sua conta, vem seguir os palpites aqui com a gente. É na Betano onde a gente faz todas as entradas dos vídeos e já garante aqui também o bônus de boas-vindas de 100% do seu depósito até R$ 500. E também confere aí se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve, ativa o sino de notificações. A maioria da galera que está assistindo os vídeos aqui não está inscrita no canal, então confere aí e dá essa força pra gente que é muito importante, beleza? Então vamos aqui para os jogos da sexta-feira, vamos começar lá no Brasileirão Série A, a gente tem o primeiro jogo abrindo a rodada, Corinthians versus Bahia, o Corinthians já deu uma boa respirada aí na questão de rebaixamento, tá aqui em 11º lugar com 44 pontos, e o Bahia tá aqui em 17º lugar com 38 pontos. Ontem a gente teve o Cruzeiro versus Vasco, onde teve um empate, então foi um resultado muito bom pro Bahia, se o Bahia consegue ganhar esse jogo aqui do Corinthians, ele já vai para 41 pontos e embola tudo aqui de novo. Aqui no retrospecto das equipes, a gente vê que o Corinthians vem de uma vitória sobre 1-0 do Grêmio e nas últimas 10 partidas o time perdeu apenas 2, mas também só ganhou 3, o time está segurando bastante empate. O Bahia vem de um empate contra o Atlético Paranaense, o time tem 4 vitórias, um empate e 5 derrotas nas últimas 10 partidas. Quando a gente joga o retrospecto casa e fora, a gente vê que o Corinthians está invicto jogando em casa, já são 10 partidas aqui sem derrotas. E o Bahia, como visitante, cai muito seu rendimento, só tem 2 vitórias aqui nas últimas 10 partidas. A média de gols das equipes, a gente vê que são 2 ataques que fazem pelo menos um gol de média por jogo. E o Bahia tem aqui uma defesa que sofre muitos gols, uma média de quase 2 tomados por partida. A linha justa desse jogo aqui pra mim é Corinthians menos 0,25. Naquele cenário lá dos 10 jogos, pra mim fica um 4-4-2 aqui. O Corinthians ganha 4, empata 4 e perde 2. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de Corinthians pra vencer a partida. Corinthians menos 0,5. Que tá ruim, tá uma linha acima do que a gente projetou como justo. O que levaria o valor aqui pro lado do Bahia. Bahia dupla chance. Mas eu não gosto. Primeiro que o Bahia tem um desfalque aí do Everaldo, que é o seu principal atacante. E se a gente for olhar aqui no retrospecto também, ó, já são 3 partidas seguidas jogando como visitante que o Bahia não consegue marcar gol. Nas últimas 10 o time ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas sem marcar gols. Então eu não gosto de pegar esses handicaps positivos para essas equipes que têm dificuldade de fazer gol. É aquilo que eu já expliquei em outros vídeos. No cenário que o Corinthians abre o placar muito cedo, a gente fica muito mal posicionado na nossa aposta, sendo que o ataque do Bahia não está correspondendo como deveria. Então não vou fazer nenhuma aposta pré-live aqui nesse jogo. Pra mim seria forçar pegar esse Bahia dupla chance. Eu vou preferir levar pro live e ver o que o jogo oferece pra gente. Aqui no mercado de escanteios eu também gosto daquele cenário de mais de 1,5 cantos a partir dos 70 minutos. Vamos aqui agora para o campeonato alemão, primeira divisão, Colônia versus Bayern de Munique. A gente tem aqui o Bayern de Munique em segundo colocado, 29 pontos, contra um Colônia que é o vice-lanterna com 6 pontos. No retrospecto das equipes, a gente vê que o Colônia só tem uma vitória até agora no campeonato, que é contra o Borussia Mönchengladbach, ganhou de 3-1, jogando em casa. E o Bayern de Munique está invicto, não tem nenhuma derrota ainda, são aqui 8 vitórias e 2 empates. No retrospecto casa e fora, o Colônia tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. E o Bayern de Munique tem 4 vitórias e um empate aqui como visitante. Na média de gols das equipes, a gente vê que o Bayern de Munique tem um ataque muito poderoso, uma média de 3 gols marcados por partida e uma defesa que toma 0,8 gols. E o Colônia, por outro lado, tem uma defesa que toma bastante gols ali, uma média de 1,8 sofrido, mas o seu ataque consegue corresponder também, uma média de 1,2 feitos por partida. A linha justa desse jogo aqui pra mim é um Bayern de Munique menos 2, menos 2,25, algo por aí. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma linha de menos 2, Bayern de Munique menos 2, no odd de 2. Então a gente está na linha justa, mas eu vejo bastante valor nessa linha aqui do Colônia, o Colônia mais 2,5, numa odd de 1,57. Essa odd aqui pra mim deveria ser uma odd de 1,40, 1,42, algo por aí. Essa linha aqui de mais 2,5, o que significa? A gente só perde a aposta se o Bayern de Munique ganhar o jogo por 3 gols ou mais de diferença. Então vamos lá. É óbvio que o Bayern de Munique é muito favorito aqui para essa partida, mas eu acho que essa linha de 3 gols de diferença para ele ganhar a partida é muito esticado. Primeiro,
que o Colônia cumpriu essa linha de mais 2.5 aqui jogando em casa em todas as partidas até agora. E o Bayern de Munique só cumpriu essa linha jogando como visitante em 40% dos jogos. Quando a gente joga para ver essa média em todos os jogos, o Colônia cumpriu essa linha em 82% dos jogos e o Bayern de Munique só cumpriu essa linha em 45%. E além disso, no retrospecto entre as duas equipes, entre o Colônia e o Bayern de Munique, acontece muito ambas marcam. Aconteceu em 80% das vezes. Então, além de ser esticado o Bayern de Munique ganhar por 3 gols de diferença, a gente ainda tem uma boa chance do Colônia marcar nessa partida aqui, o que vai colaborar ainda mais com a nossa entrada. Então eu não vou ter medo do Bayern de Munique ser super favorito aqui, eu vou pegar o Colônia mais 2.5 no odd de 1,57, vamos aqui com uma unidade, beleza? Próximo jogo vai ser lá na segunda divisão do campeonato alemão. A gente vai ter aqui o jogo do Hamburgo versus o Braunschweig. O Hamburgo está em segundo lugar com 24 pontos e o Braunschweig é o vice-lanterna com 8 pontos. No retrospecto das equipes, a gente vê que o Hamburgo vem de derrota de 4-2 jogando como visitante. A equipe tem aqui 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas até agora no campeonato. E o Braunschweig vem de vitória de 3-2 jogando em casa. A equipe tem 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas até agora no campeonato. Quando joga casa e fora, a gente vê que o Hamburgo está invicto em casa, ganhou todas as partidas até agora. E o Braunschweig perdeu todas até agora. Aqui a gente tem um jogo entre o melhor mandante contra o pior visitante. Aqui na média de gols das equipes, a gente vê que o Hamburgo tem um ataque muito bom, tem uma média de 2.5 feitos por partida e uma defesa muito sólida que toma 0.5 gols. E o Braunschweig tem uma defesa horrível de 0.2 feitos e uma defesa que sofre 2.2. A linha justa desse jogo aqui pra mim é um Hamburgo menos 1,75 ou até um menos 2. Aqui na Betano a gente tá tendo uma linha oferecida de Hamburgo menos 1,75. Então a gente tá na linha justa, mas tá com odd alta, o que possibilita a gente pegar a linha abaixo aqui, Hamburgo menos 1,5, no mod de 1,82. Eu gosto, tem valor, mas eu acho que a gente ainda fica muito no limite. Aqui a gente precisa ganhar por 2 gols de diferença para ter o green. Eu vou preferir chorar um pouquinho linha e chorar um pouquinho odd. Eu vou levar para o ao vivo e vou tentar buscar esse Hamburgo menos 1,25 aqui, ó, numa odd de 1,80 para cima. Se você não quiser esperar, se você não conseguir acompanhar no ao vivo, pode pegar esse Hamburgo menos 1.5 aqui no odd de 1,82, que já tem valor, que tá legal também. Eu só vou preferir ser mais cauteloso mesmo, vou levar para ao vivo e vou buscar esse Hamburgo menos 1,25 aqui, numa odd mais valorizada. E aí também lembrando vocês, todas essas entradas que a gente faz no ao vivo, a gente avisa lá no nosso canal do Telegram. É 100% gratuito, pega o link aí na descrição, entra lá e acompanha a gente. Então qualquer entrada que a gente for fazer no ao vivo, a gente manda lá, informando qual que é a unidade, tudo certinho. Então entra lá para você não ficar de fora e não perder nenhuma oportunidade. Eu também gosto aqui no mercado de escanteios do cenário de mais de 1.5 cantos a partir dos 70 minutos. Próximo e último jogo também é lá na segunda divisão do campeonato alemão, Hannover versus Hertha Berlim. A gente tem aqui o Hannover em quarto lugar com 22 pontos e o Hertha em 12º com 17 pontos. No retrospecto das equipes, a gente vê que o Hannover vem de empate aqui de 0-0. A equipe tem até agora 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas no campeonato. E o Hertha Berlim vem de 2 empates seguidos aqui já. A equipe tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas até agora no campeonato. Quando joga casa e fora, a gente vê que o Hannover está muito bem como mandante. Tem aqui 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Hertha tem aqui 4 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Na média de gols das equipes, a gente vê que o Hannover tem um ataque muito bom, uma média de 2.5 feitos por partida e uma defesa sólida que toma menos de 1 gol por partida. E o Hertha Berlim tem um ataque aí que corresponde com uma média de pelo menos 1 gol aí por partida, mas a defesa sofre bastante, toma pelo menos 2.3 gols por partida. A linha justa desse jogo aqui para mim é Hannover para vencer a partida, Hannover menos 0.5. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma linha de menos 0.25, então isso daqui tá muito bom, tá uma linha abaixo do que a gente projetou como justa e tá com uma odd aqui de 1,90, uma odd de quase 2. Então é aqui que eu vou nessa partida, Hannover menos 0,25 com uma unidade na odd de 1,90. Beleza? Então encerramos aqui os jogos dessa sexta-feira. Bora lá agora para os nossos bilhetes prontos. Então a gente tem aqui o primeiro bilhete, lá no jogo do Colônia versus Bayern de Munique, ambas marcam sim para as duas equipes marcarem gol na partida, e no jogo do Corinthians versus Bahia, under 3.5 gols para ter menos de 4 gols na partida, uma odd de 1,98, vamos aqui com meia unidade, tá feito.
Segundo bilhete aqui, lá no jogo do Hannover versus Hertha Berlim, dupla chance do Hannover, Hannover ou empate. E no jogo do Hamburgo versus o Braunschweig, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida, numa odd de 1,54. Vamos aqui com meia unidade também, tá feito. E o terceiro bilhete é uma dupla aqui de resultado exato, para a gente tentar o estouro aí, lá no jogo do Hannover versus Hertha Berlim, 2-1 para o Hannover, e no jogo do Hamburgo versus o Braunschweig, 2-0 para o Hamburgo, odd de 83,25. Vamos aqui com 0,10 unidades. Tá feito. Então é isso, pessoal. Sexta-feira, grade tranquila, 4 joguinhos aqui pra gente estar acompanhando. Já é um aquecimento aí pra gente voltar com tudo no final de semana, porque os campeonatos europeus já voltam a todo vapor, então a gente volta a ter aquela grade cheia novamente, beleza? E aí, novamente, já se inscreve aí no canal, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações. A grande maioria da galera que tá assistindo os vídeos aqui não tá se inscrevendo no canal, então dá essa moral, dá essa força pra gente, que é muito importante pra gente nesse início, essa sua colaboração. Então vamos com tudo aí nessa sexta-feira pra gente já aquecer pro final de semana, que vai ser bastante corrido. Até um próximo vídeo, valeu!